olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Boa noite a todos, para quem eu não vi ainda. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Vamos dar início então ao nosso trabalho de hoje. Fomos convocados assim para fazermos hoje esse trabalho, esse tema. E trago um abraço então de todos os irmãos lá da Casa Áticos, ao qual eu pertenço, tá bom? Para vocês todos. Só para tirar aqui o susto um pouquinho, né? Porque quando a gente levanta dali e vem para cá, a gente treme um pouco. Mas vamos lá. Bom, gente, esse é o final. Isso que você deu, obrigada. Acabou já? Acabou? Que bom. Bom, vamos lá. A gente escolheu esse tema que eu me lembro, eu nunca tinha falado esse tema aqui. Posso ter falado em outras casas, porque já é um tema antigo que eu fiz. E a gente está todo dia passando por ele. Esses dias mesmo no estudo, à noite aqui, a gente comentou. Próximo. Obrigado. Ah, tá. Não, passa aqui, pode deixar. Obrigado. Bom, como eu falei, a gente está sempre em contato com esse bem e o mal. E para a gente iniciar, todo mundo já conhece, mas a gente, como está gravando, alguns podem não conhecer. Existe como se diria, uma parábola ou uma historinha sobre dois cachorros. Um sábio foi confrontado por um dono de dois cachorros a mostrar para ele por que a diferença entre um e outro. Um era ruim, o outro era bonzinho, né? Então, o sábio mostra. Também isso é falado em lobo, em coelho. Essa historinha ela, né, se divide. Então está mais ou menos assim. Eu vou dar uma lida aqui para não ficar fora do que está escrito. Só um minuto. O celular está desligado, está no modo avião, tá? A história é um antigo provérbio indígena americano que conta que existem dois cães em constante batalha dentro de cada um de nós. O dono, então, dos animais somos nós. Um representa o mal, que é o medo, o ódio, a inveja, o egoísmo, etc, etc, etc. E o outro representa o bem, amor, paz, alegria, compaixão, etc, etc. Quando perguntam ao sábio qual deles vence a briga, o sábio responde:
aquele que você mais alimentar. Então, dentro de nós o bem e o mal são aqueles dois cachorros, e aquele que vai vencer, ou aquele que vai se sobressair, é aquele que a gente alimenta. E aí, a gente estudando esses dias, comentando no estudo, que nós estamos num planeta de provas e expiações, e que o mal ainda tende a sobressair. Estamos saindo disso já. Sim, estamos, mas estamos bem distante um pouquinho ainda, né? Porque a gente vê no dia a dia, hoje eu consegui. Hoje na vida, no trânsito, eu vi duas coisas que é daquele momento que você dá vontade de, né, soltar um palavrão, mas joguei o carro para a direita e fui, tranquilo. Graças a Deus. Não, hoje eu não posso errar. Hoje é da palestra sobre o bem e o mal. Então eu tenho que estar do lado do bem, né? Por quê? Porque o mal, gente, ele ainda persiste, ele está à frente, todo momento em nossas vidas, através de atitude de outros, nossas atitudes ou nossos pensamentos, principalmente, que às vezes a gente nem percebe que a gente está cometendo mal no nosso pensamento. Às vezes você tem vontade de fazer uma coisa assim, e que quando você para, respira fundo, você, poxa, não posso, estou fazendo mal. Porque o mal é a ausência do bem. A gente vai ver aqui na frente. Então a gente viu na historinha que aquilo que a gente alimentar mais será o mal. Então nós estamos já no caminho de aprendermos a alimentarmos o nosso bem, o bem que nós fazemos. Porque se a gente, como diz a página, né? Se a gente quer algo de bom para a gente tem que fazer de bom para o outro também. E a gente não pode ter aquelas coisas todas listadas ali. A mágoa, se a gente guarda no coração, ela se transforma em doença. E é uma doença terrível. Mas vamos lá. Foi Deus quem criou o mal? Então a gente ouve muitas vezes as pessoas falam assim, Deus, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus faz isso? A gente viu no vídeo aqui as crianças com síndrome de Down, de câncer e outras questões mais. O garotinho no meio, que ele me chocou pela imagem agora, não sei porquê, né, no meio da população passando. E aí a gente se pergunta, mas por que Deus permite aquilo ali? A resposta não seria Deus permite, por quê? Porque não. Porque nós é quem permitimos aquilo ali. A questão do garoto, principalmente. As doenças, é Deus quem ele permite. Mas por quê? Porque nós precisamos passar por ela por algum motivo do passado, ou até mesmo do presente. E nós vimos no estudo de quarta-feira, ontem, como os pequenos vícios que nós temos, os pequenos erros, os pequenos deslizes que nós cometemos, como influencia várias pessoas numa reencarnação. E às vezes precisam de 3, 4 reencarnações para conseguir ajeitar a situação e continuar a caminhada melhorando. E mesmo assim, quando melhora um pouquinho, na segunda, na terceira, alguém vai lá e erra de novo. E aí começa o ciclo de novo. E é por isso que o bem persiste no nosso planeta. Não é só no nosso, é claro, mas estamos falando do nosso. Vamos limpar a nossa casa primeiro, né? Então, não foi Deus, foi Deus quem criou o mal? Se não foi Deus, por que Ele permite a existência do mal? Então, Deus não criou esse mal. Então, se não foi Ele, por que Ele permite a existência desse mal que se sobressai no nosso planeta, na nossa condição atual? Será que a origem do mal está no planeta Terra? Será que é o nosso planeta que traz essa origem, que traz esse mal? Coitado do planeta, né? Ou será que o mal tem como origem o próprio homem? Opa, começamos a nos entender aí. Mas se o ser humano é criatura divina, como pode proceder dele o mal? Olha a pergunta aí de novo. Não, mas espera aí, eu sou filho de Deus, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. E aí muitas pessoas falam assim, mas eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Aí pintavam Deus como aquele velhinho de barba sentado ali, e às vezes até apontando, né, o dedo para alguém, saindo um raio daquele dedo, atingindo alguém. Nada disso. A criação divina
feita, que nós foi feita, enrolei. Nós somos criaturas divinas, que fomos feitos à sua imagem, mas a sua imagem de bondade. Então Ele coloca-nos ali e Ele nos dá uma coisa assim que Ele é puramente isso. Ele é liberdade. Ele nos dá essa liberdade, esse livre-arbítrio, para que a gente consiga se adiantar. Então está aqui, ó. Eu vou ter que usar aqui porque a minha letrinha está... O que é o mal, né? Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Como o frio é a ausência do calor, assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde existe o bem, forçosamente, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Essa está lá na Gênesis, capítulo 3, item 8. Falando em Gênesis, nosso trabalho se coloca muito em cima da Gênesis e do livro dos Espíritos, tá? Nós não precisamos de outra literatura para falar do mal, se nós temos tudo aqui. E a Gênesis é um livro sensacional, pelo menos adoro a Gênesis de Kardec. E a Gênesis de Kardec, ela vem trazendo a criação, principalmente, do planeta Terra. E no começo do planeta Terra era tudo mal, era tudo ruim, era tudo feio, era tudo horroroso. A convulsão do planeta, não existiam criaturas, o planeta se mexia, se quebrava, ondas e para lá e fogo para cá, a estratosfera toda negra de fumaça, de enxofre, tudo que pudesse impedia que os raios do sol, que já existia, penetrassem ao nosso planeta. Mas tudo foi se acomodando. Então ali, se a gente for pensar bem, era um mal. Só que é um mal que foi necessário o planeta passar para que depois viesse se acomodando até chegar aos nossos dias, ou pelo menos chegar até quando o homem começou a habitar o planeta. Esse mal foi necessário. O mal em nossas vidas ainda é um pouco necessário, mas nós estamos demorando muito para aprender com esse mal. A gente já deveria estar extirpando bastante dele. Mas vamos lá. E aí então ele pergunta ali, né? Deus criou o mal? Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis, e estas são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observa fielmente seria perfeitamente feliz. Então foi o que eu acabei de falar. A gente precisou do mal? Ou precisa? Sim, mas nós estamos demorando. Por quê? Porque se a gente observasse as leis divinas fielmente e as cumprisse fielmente, seríamos perfeitamente felizes. Porém, nós, como eu disse, temos o nosso livre-arbítrio e nem sempre observamos. E é dessa infração que provém o mal. E aí, também tem aquela historinha, né? Por que tem a escuridão? Porque tem a ausência da luz, seja ela qual for. Então, se eu não tenho luz em mim, eu tenho o quê? A escuridão. E Jesus disse: nós somos deuses, nós somos luz, faça brilhar a vossa luz. E o que nós estamos esperando para brilhar essa luz então? Mas é difícil, concordo? A gente escorrega aqui, apanha ali, cai aqui, mas se levanta lá. Certa vez, alguém me disse assim: você tem uma missão muito bonita pela frente. Até agora não sei qual é, né? Eu estou tentando descobrir, mas falou que eu tenho. E ele falou assim: só que essa missão sua está no final de um túnel. Esse túnel é bem grande, é escuro, não tem iluminação. A única iluminação que tem é essa que você está na porta desse túnel agora, que é a luz do sol. Lá no fundo você não vê, mas lá no fundo tem um sol mais bonito, uma luz mais bonita. Mas você, para chegar lá naquela luz mais bonita, você tem que atravessar esse túnel. Só que esse túnel, ele tem pedras, espinhos, buracos, ele tem água quente, ele tem água fria, ele tem vários percalços que você terá que passá-lo cuidadosamente, desviando desses percalços, desviando dessas dificuldades. Esses percalços, esses espinhos, essas pedras são as nossas dificuldades diárias, são as nossas dificuldades que temos na vida, para que lá depois na frente olhemos para trás e essas dificuldades, esses vícios, todas essas coisas difíceis que nós temos que passar, nós passamos. Olha, que legal, passei por isso já. Passei
pela minha vida de trabalho, passei pela minha vida de matrimônio, passei pela minha vida de filhos. Chegarão agora as bênçãos dos netos, e aí a gente vê que a vida começa. Então, é esses momentos que a gente já está chegando no final do túnel. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente não consegue chegar ao fim do túnel antes do nosso desenlace espiritual. E aí que é o complicado. E aí que é difícil. Por quê? Porque a gente vai ter que voltar, mais ou menos ali no meio desse túnel, já no escuro, já com os espinhos, para tentar. Só que aí, talvez eu não tenha a ajuda que eu tive no início, que alguém falou para mim, olha, você vai nesse túnel, assim, assim. Talvez eu não tenha essa ajuda. Talvez eu tenha que galgar a felicidade de transpor esse túnel sozinho. Eis a complicação da nossa. E a gente viu na quarta-feira como é difícil numa reencarnação a gente fazer isso tudo. Basta-nos que tenhamos perseverança, fé e coragem para seguirmos isso. Vamos adiante, a gente não consegue. Então Deus não criou esse mal, né? A gente não está aí. Deixa eu ver o que nós temos à frente, que eu não lembro. No livro dos Espíritos, questão 115, dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí? Não. A gente já passou isso pelo estudo, né? De quarta-feira. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, falamos já adiantamos um pouco, isto é, sem saber. Então esse simples e ignorante, sem, ignorante, né? sem saber, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, é o túnel, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhe impõe, e é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então são vários túneis que a gente vai passar. Cada reencarnação é um túnel desse. E eu acredito que a gente já tenha passado túneis imensos. E que hoje estamos talvez no túnel Rebouças. Não é? E daqui a uns dias a gente vai estar no túnel de Caraí. Porque quando eu falei essa palestra um tempo atrás, aí a pessoa chegou e disse, será que o meu túnel é igual ao de Caraí? Eu falei assim, olha, eu acho que eu estou no Rebouças ainda. Né? Então, Deus é um só, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em sua perfeição. Então jamais ele iria criar um bom e um ruim. Seria justo eu vir com tantas dificuldades e outro vir num berço de ouro? Ou melhor, vamos fazer assim, seria justo alguma criança nascer sadia e outra ou não ter nem a possibilidade sequer de nascer, ou então de crescer. Desencarne, como a gente viu no estudo de quarta-feira, criança ainda, sofrendo. Qual é o mérito disso, de cada um? É aquilo que nós fizemos. Deus não criou um bom e o outro doente, o outro ruim, o outro mau. Não, ele criou todos iguais. Nós é que, durante as nossas estadias, durante as nossas travessias desses túneis, nós derrapamos, esquecemos, e aí nós temos que voltar. E tem gente com tanto medo que está quase entrando, quase um pedaço do túnel e volta. Erra e volta. Não é voltar na aprendizagem espiritual. Olha lá, tá bom? É aquilo que eu estou fazendo nesta reencarnação. Todos os espíritos, a questão 120, todos os espíritos passam, desculpa, isso aí é item 120, é da Gênesis. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Então nós não temos que passar pelo mal. Somos ignorantes, somos sem conhecimento, que a gente nos atrai ao mal. Não é o mal que vai atrair a gente, não. Nós que vamos em busca dele. Somos nós que erramos. Porque o mal, ele não está lá. Ele só está lá se a gente for em busca dele. Se a gente vai fazer, vai acontecer. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem
e outros do mal. Não tem eles o livre-arbítrio? Acabamos de falar agora há pouco. Deus não os criou maus. Criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Acabamos de falar. Gente, Edson, você está batendo só no mal. Cadê o bem? Você falou que vai falar do bem e do mal? A palestra era o bem e o mal. Só que nós temos que falar do mal primeiro. Porque o mal está arraigado em nós. Nós temos que bater para poder aprender. Porque todo mundo só aprende quando leva certas pauladas, né, da vida. Não é? Da vida. A gente não aprende apanhando ou aprende com dificuldade alguma coisa. Sempre. Raro aquele, e temos no planeta, raro aquele que aprende, já caminha para o lado do bem e deixa o mal de lado. Às vezes o mal chega, oi, estou aqui, pode ficar, eu vou embora. Tem gente assim. Eu trabalhei com uma pessoa assim. Bom, então qual a origem desse mal? Vamos repetir. Em Deus? Não. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. Então, se nós somos criaturas de Deus, nós somos a criação da criação divina, como é que nós vamos receber esse mal? Não, nós não recebemos. Tudo que de Deus procede é do bem. Então vamos bater mais uma vez na tecla. O mal que existe em nós, somos nós mesmos que permitimos que ele chegue, que ele permaneça e que ele continue. Mas cabe a nós tirarmos, e não a Deus. Está lá na Gênesis capítulo 3, tudo isso que a gente vem falando até agora. Ou num ser especial. Então, o mal, se ele não está em Deus, ele está num ser especial. E aí a gente entra numa questão que a gente não deve também polemizar. Mas a gente vê muito hoje em dia. Existe o Satanás, que é um anjo decaído, que virou Lúcifer, alguma coisa assim, e virou... peraí, então ele tem o mesmo poder de Deus? Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, seria igual a Deus, existiria de todo sempre, teríamos duas forças. É isso que a gente aprende? Não. Então vamos lá. Se realmente, olha como é que é a dificuldade humana ainda para o entendimento das questões de Deus. Se eu tenho um anjo, esse anjo se rebela contra Deus, começa porque ele já não era anjo. Porque o anjo é um espírito puro. O espírito puro jamais vai regredir. Jamais um anjo, um espírito puro vai regredir na lei de Deus. Jamais. Então começa o erro aí. Que a Bíblia diz que... A Bíblia não, né? Os ensinamentos dizem que ele se rebelou contra Deus. Já começa aí o erro. Bom, se rebelou contra Deus e se virou contra Deus. Mas como ele era um anjo, ele tinha os poderes. Mas peraí, quem criou ele? Foi Deus? Então ele não é igual a Deus. Ele não tem o poder que Deus tem. Porque se Deus o criou, ele não tem como criar. Ele pode ser co-criador, mas não criar. Então começa aí o erro. Então o poder desse Satanás é um poder que ele teria, estou botando teria porque ele era um anjo, ele teria de que ele conquistou durante a sua trajetória espiritual. Simples assim. É porque ele optou por aquilo ali. Tá? Então não existe, né? Não existe. Não vai existir alguém que crie o mal sempre. Seria inferior a Deus, então teria sido criado por Deus. É o que eu coloquei já. Está na Gênesis capítulo 3. Lá na Gênesis, no capítulo 3, ela explica muito detalhado. Eu só pensei algumas frases para que a gente tivesse entendimento. Por isso que eu digo, a Gênesis é um livro sensacional nesse ponto. A origem do mal ainda. Os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Ponto. Chegamos aí. Lembra dos cachorros? Quem alimentasse mal o cachorro é o vício. É o vício de cada um de nós. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, dos seus excessos, em tudo. Excessos. Essa palavra excessos, a gente abarca tudo o que não está ali.
egoísmo, ambição, orgulho, vaidade, tudo, todos os vícios da humanidade. Se os homens se conformassem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvidas de que pouparia aos mais agudos males, tem um E ali que devia estar lá, males, e viveria ditoso na terra. Então, se a gente praticasse essas leis divinas que estão aí para nós, na Bíblia, no Torá, ao Corão, na doutrina espírita, elas estão lá. Pai Nosso, né, tem ali. Se a gente se conformasse em seguir essas leis rigorosamente, a gente não passaria por tantos percalços. Mas nós temos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, e a gente sempre erra. A Gênesis capítulo 3. Entretanto, o mal tem uma causa. Ah, sim, tem que ter. Os males de toda espécie, físicos ou morais, e lá na Gênesis vai falar muito bem desses males físicos e morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: os que o homem pode evitar e os que lhe independem da vontade, são os flagelos naturais. Então, o mal tem uma origem, está em nós. Só que o nosso a gente pode evitar, que a gente cria. Só que tem aqueles que independem da nossa vontade, que são os flagelos naturais. E aí vem essa questão dos flagelos naturais. Muita gente se confunde. Deus coloca isso para punir o homem. Não é punição, é para o aprendizado. Há uma necessidade. Por exemplo, 2004, a tsunami na Indonésia, que atingiu a Indonésia, alguns países ali, até alterou muita coisa e alterou a rotação do planeta. E está na Gênesis, no capítulo 6, se eu não me engano, que a cada 25 mil anos o planeta Terra ele tem uma movimentaçãozinha que vai mudando tudo, clima e tudo. E aquela tsunami e tantos outros terremotos são necessários para irem acomodando o restante final que o planeta necessita para se transformar de vez. As placas tectônicas, os vulcões, tudo isso é necessário. Uma tsunami traz do mar muitos organismos que vão fazer com que a Terra se renove em alguns lugares. Sempre assim. Então há um velho ditado antigo que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. A gente não deve estar aqui, ou se tiver, não vai estar encarnado como essa condição hoje. Mas sim, o planeta vai virando, o mar vai se mudando, porque tudo que está embaixo do mar hoje, isso está na Gênesis, tá? Tudo que está embaixo do mar hoje precisa vir à tona, e o que está fora dele precisa ser revigorado. E nada melhor do que o mar para revigorar isso. Não se assustem, não é da noite para o dia. A Gênesis diz bem isso: não haverá mais cataclismos no planeta. Tá bom? Então está lá na Gênesis capítulo 3. E lá no capítulo 6 começa a falar disso tudo que eu comentei. Mas então, como distinguir o bem do mal? 630, aí é o livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Simples. Mas vai colocar em prática. Complicado. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. E aqui está, fazendo bem, as luzes, vós sois luzes, os pássaros. Não fazendo, a gente vai infringir a lei. E aí a gente vai ver tudo negro, né? A violência, aqui a paz, o amor, e aqui a negritude. Não que a noite seja uma coisa ruim, pelo contrário. 631. Tem meios o homem distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Claro, né, gente? Com certeza. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Então, como lá no início nós falamos, nós temos essa capacidade, porque somos filhos de Deus, de distinguir o bem do mal. Basta que a gente tenha perseverança, fé, para conseguir distinguir e, melhor ainda, falando, não usarmos este mal. Não deixarmos que ele tome conta de nós.
Oi, estou aqui. Não, fica aí, eu vou seguir nesse caminho melhor. É assim, a gente tem que ser perseverante nisso aí. 632, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? A gente está sujeito a esses erros. Mas, será que a gente não pode se enganar na apreciação do que é o bem e o que é o mal? E existe, tá? Tem gente que acha que está fazendo bem de uma certa situação e no fundo está fazendo mal. E no fundo está fazendo mal para si mesmo ou para outrem. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Trate os outros como você gostaria que eles fizessem a você. É simples assim. Então, às vezes a gente acha que está fazendo o bem para alguém e às vezes não está. Isso é difícil de a gente ver, mas a gente tem que ter discernimento e somos capazes para isso, pois somos seres inteligentes da criação divina. Nós temos o raciocínio, nós temos a intuição que está em nós. Basta que nós coloquemos o pensamento para agir e a nossa vontade depois disso, para que a gente não erre, para que a gente não cometa mais erros. Ah, Edson, é difícil. Sim, eu sei que é difícil. Às vezes a gente está num momento tão bom, mas a gente comete um deslize que depois lá na frente a gente, oh, meu Deus, aquele dia eu cometi aquele erro. E aí? A gente esquece. 640, aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? E aí? Acho que sim. Acho que sim? Vou repetir a pergunta. Aquele que não pratica o mal, tá? Mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Sim, sim. Então, vamos lá. Hipoteticamente colocando, tem um caminhão de alimentos. Vem pela Avenida Brasil, alguém sabe da passagem desse caminhão por ali e sobe na passarela e joga uma pedra bem em cima do vidro do motorista. O motorista se espanta e encosta o caminhão. Esses indivíduos já estão comunados com outros que vão lá e assaltam o caminhão. Ou então o caminhão tomba e vira. E aí a população vai e saqueia aquela carga. Se o erro foi do motorista, ele vai ser punido, ele vai pagar, possivelmente. Claro, tem seguro, mas mesmo assim o motorista é punido. Por quê? Porque deixou o caminhão virar e deixou a carga. Mas como ele vai fazer? Uma população insana que vai para ali para cima, como a gente vê. E aí? Eles não estão errados? Porque, como filhos de Deus e procurando ser bons, nós não teríamos que sacar a carga, nós teríamos que protegê-la e tentar fazer com que ela fique o mais possível, a maior parte possível, intacta, para que ela siga o seu destino natural. Esta seria a condição real, mas a condição que acontece não é essa. Então vamos ver a resposta. É como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado se pudera ou se ousara. Então ele não teve a capacidade de ousar, de praticar, de fazer com que aquele erro acontecesse, mas ele aproveitou a deixa ali e mesma coisa que o outro. Então, se teve um que errou, que seja um motorista que errou por mal direção, uma conduta do veículo, ou alguém que atirou nele para o dele parar e para saquear a carga realmente, como acontece, ou até mesmo quando leva para o morro, que saqueio, todos aqueles que estão levando aquela carga, que às vezes o helicóptero na televisão mostra, aqueles estão sendo errados da mesma forma que aquele que induziu ao roubo da carga. Isso é um exemplo, tá, gente, que eu estou colocando? Então tá aí. Sim,
é como se ele houvesse praticado esse mal. Está ali, ó, os pensamentos ali, né? O bonzinho tentando colocar ele bem, mas o mal está puxando ele pela orelha. Vem cá. Fazer o quê? 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Não? Por quê? Por quê? É, né? Não tinha treinado aqui. Ó, parabéns, hein? Tô não treinado. Essa casa estuda, Maristela. Parabéns, presidente. Acho que eu vou me mudar para cá para estudar com vocês. Muito bom, gostei. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá a todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quando eu não pratico o bem, eu já estou praticando o mal. E alguém uma vez, eu não lembro quem foi, falou: não, você não está certo nisso. Não existe. Se você não praticou o mal, a partir do momento que você deixou de praticar o bem, você está praticando esse mal. Mesmo que você não tenha praticado, mas deixou de praticar o bem, já está praticando o mal. Por quê? Se um professor deixa de ensinar uma criança, ele não está fazendo errado? Ele não está causando mal para aquela criança? Porque ele não ensina corretamente? Estão bagunçando, eu vou deixar lá. Mas é uma condição que temos que enfrentar. Infelizmente, hoje em dia, está assim, né? Na nossa época, a maioria aqui, na nossa época não era assim, né? Tínhamos que cumprir. Mas vamos lá. Então, gente, cumpre fazendo, usar o máximo do limite das nossas forças para que a gente não pratique o mal e que o máximo dessas forças também para praticar o bem. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência da dor. Desculpa, calor. Assim como o frio não é um fluido especial, já li lá no início, né, também o mal não é atributo distinto. Um é negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Então, se eu não faço bem, o mal já está lá. Tá? Se eu não tenho a luz, eu tenho o quê? A escuridão. É simples. Não praticar o mal já é o princípio do bem. A Gênesis, capítulo 3. Assim como o frio... voltei? Aí nós partimos um pouco agora, já indo para o final, no livro dos Espíritos, na questão 918, no comentário de Kardec, não é a questão, tá? Por quê? Porque a gente veio falando do mal até agora. E aí, não vamos falar do bem um pouquinho? Temos que falar. Só que, para falar do bem, nós temos dois livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou colocar mais no final, e o livro dos Espíritos, para falarmos desse bem. E lá no livro dos Espíritos, o Evangelho é mais contundente, que a gente vai falar para vocês depois. Mas o Kardec, ele coloca aqui nos caracteres do homem de bem, é um comentário dele, que nos faz refletir muito a respeito do bem, do que nós estamos fazendo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade na sua mais completa pureza. Essa frase é uma frase, muito falada no meio espírita de Kardec. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei. Então, se a gente parar e pensar e analisar como Santo Agostinho fazia toda noite, a gente vai ver que, mesmo a gente praticando a lei de justiça, de amor, de caridade, a gente sempre comete um deslize, pequenininho que seja. Pequenininho que seja. Mesmo pensamento. Perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que eles fizessem. Então, só esse pedacinho aqui, se fez todo o bem que podia e se ninguém teve de se queixar dele. Se alguém fizer qualquer queixa de mim, justificada, não infundada, temos que entender esse lado. Uma queixa justificada, eu já deixei de fazer algum bem, em alguma parte. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Ainda está muito difícil de chegarmos fielmente nisso aí.
Por que eu coloquei a palavra fielmente? Porque a gente tenta, a gente já faz bastante coisa, a gente faz muita coisa para e não espera em troca, mas fielmente à lei de Deus, a gente ainda não consegue tudo isso aqui. Ele é bom, o homem, né? O homem de bem. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou crenças. É uma parte que está difícil ainda, gente. É uma parte que está difícil. A gente tem visto aí, principalmente no meio futebolístico, essa questão lá na Europa, muitos casos de racismo, não é? Então é muito complicado isso. E mal sabem esses que fazem essa questão que um dia podem voltar naquela cor, como eles falam, né? Desculpa a expressão, mas é o que falam, né? E a gente pode voltar assim, né? Então é muito complicado essa questão de racismo, de misoginia, não, eu quero falar outra, de país para país, uma outra palavra, xenofobia, isso, obrigado. Então, é muito complicado isso, é você se achar o melhor país de todos, não quer receber de outro, complicado. A gente lembra lá na história do Brasil, que os negros que vieram para cá como escravos, fizeram esse país, esse agro que está aí, principalmente essas terras, se produzirem. A maioria deles, os escravos e os índios que foram escravizados, abriram as matas para que o Brasil fosse desvendado e fosse essa potência de tamanho que é hoje. E a gente não para pensar nisso. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que Deus que lhe os deu também pode retirá-los. E tem aquela parábola dos talentos, né? Que Deus tira de um lá que enterrou, né? Se a ordem social colocou os homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer o moral e não para esmagar o orgulho. Sinceramente, não vou nem comentar isso aqui, porque senão eu entraria em assuntos que não devemos comentar, mas que dá sei lá, não sei qual é a minha palavra que eu poderia falar. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar, senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, assim como tiver perdoado. Então a gente lembra lá, né, principalmente da mulher adúltera, que está lá para ser apedrejada, e ele fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela e pronto. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitassem os seus. Nós estamos num planeta que respeita os semelhantes, os direitos dos semelhantes. O nosso próprio direito está sendo achincalhado, as nossas próprias leis estão sendo deturpadas, então ainda está difícil. E aí eu falei que no livro Segundo o Espiritismo, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo no final, não é Espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Ser Perfeitos, tem um item chamado O Homem de Bem. Eu me lembro que... Isso aí é de chorar. por isso que porque por ele ser longo também, eu não quis colocar, porque realmente, se a gente ficar colocando, a gente vai ficar, meu Deus, eu não estou nada bem, eu estou mal, não é? Mas, gente, olha, o que Kardec comentou agora ali, já dá um pequeno passo, mas se a gente colocasse nesta página, toda na nossa cabeceira de cama, livro de cama, de cabeceira, né? E colocasse nessa página, todo dia, a gente ou lesse um, ou dois, ou tudo, a gente já estaria caminhando. Eu comecei a fazer isso um tempo. Eu me lembro que foi
Acho que foi Raul Teixeira que veio fazer em 2004 esse encontro. Eu acho que foi. O tema do encontrão, quando era encontrão para mim, que eram 2 palestras ou 3 palestras, que aí sim é um encontro, ele veio falar sobre o homem de bem. Num item do Evangelho nós tivemos 2 palestras. Num item. 2 palestras diferentes. 2 pessoas diferentes. E uma, se eu não me engano, foi o Raul. Eu não me lembro se é esse mesmo, mas era o Raul Teixeira, se eu não me engano. E a colocação que o Evangelho nos traz do homem de bem é como o Gandhi falou certa vez, que se tirassem todos os livros religiosos do planeta, todos os livros de bem, e ficasse só o Sermão da Montanha, já estaria bom demais. Que a gente seguisse aquele Sermão da Montanha de Jesus, os homens já estariam com um bom caminho para ser, né? Nada estaria perdido. Nada estaria perdido. E aí eu digo para a gente, como espírita, se a gente seguisse esse item, o homem de bem, fielmente, ou pelo menos a gente tenta, ou parcialmente, eu vou dar um refresco, como se diz, né? Ou se a gente seguisse parcialmente, já estaríamos muito bem. Mas eu tenho certeza que se a gente pegar hoje à noite, esse pedaço aqui, eu peguei ali agora há pouco, eu estava dando uma olhada, dando uma passada, falei, Jesus, eu vou falar sobre o bem e o mal, olha aqui o homem de bem, e a gente erra tanto, esse homem de bem está longe da gente ainda, mas estamos no caminho. Por que estamos no caminho? Porque estamos aprendendo, nós estamos aqui, como ela falou no início, um dia chuvoso, para mim não está frio, para mim não está frio, mas a gente está aqui, a gente veio, a gente busca ensinamento. O Edson vai falar, pô, o Edson não fala bem, não gosto dele, mas estamos aqui, e é o que importa, né? E a gente não sabe o quanto tem de espíritos aqui para aprender nesse momento, e isso aqui, e isso aqui, gente, é um manancial, assim como o Pai Nosso, assim como o Sermão da Montanha, que a gente deveria colocar em prática. Tá? Então, não vou passar, porque não daria tempo realmente, porque é grande, né? E teríamos que falar um a um, mas é uma questão de colocar realmente isso aqui, exatamente. É como eu faço às vezes em umas palestras, né? Tá isso, existe, mas o que vai acontecer, vocês vão lá no livro e ver. É igual ontem, né? No estudo que a gente colocou aqui. Esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo, casou com essa, aí tem uma interrogação. Aí aquele nosso irmão lá atrás, não entendi esse X ali. Eu falei, claro, o X eu não posso falar agora, não aconteceu ainda, né, Silvia? A Heloísa também não gosta, né? Então a gente deixou um X aqui para vocês, uma interrogação. Tá, Gutenberg? Aqui tem um X e uma interrogação para você chegar em casa e folhear. Dever de casa. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, está bem grande ali, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Basta querermos e termos vontade. E termos perseverança. Pequeno esforço. Está um pequeno esforço no Evangelho. Se a gente fizesse um pequeno esforço, de acordo com a nossa vontade, a gente conseguiria tudo isso. E aí a resposta para a gente, como nós somos preguiçosos. Como nós somos preguiçosos. Está lá na Gênesis capítulo 3. Tá? Então é isso aí, gente, que eu tinha para passar para vocês. Primeiro vem para a gente, né? Tá aqui, temos 2 horas aqui, 2 vídeos. Fizemos o trabalho antes, pesquisamos, então tudo isso é para mim primeiro, para depois a gente passar. Então quando eu estava ali sentado pedindo auxílio, né, para os espíritos me ajudarem, porque a gente, apesar de ter estudado isso já há um tempo, já ter feito outras palestras com esse tema, em outras casas, perdão, a gente ainda tem um receio de falar. Por que a gente tem um receio de falar? Consciência. Como é que eu vou falar do bem se eu ainda estou no mal? Se eu ainda pratico? Só que eu preciso bater o martelo nessa tecla, eu preciso apertar aquele parafuso até chegar ao final,
Porque se eu não apertar o parafuso, o que ele está segurando vai cair. E eu apertando o parafuso até o final, eu sei que ele vai conseguir segurar aquilo a que ele foi destinado. E se a gente está destinado ao bem, se a gente está destinado à perfeição relativa, a gente precisa apertar o parafuso. E para que a gente aperte esse parafuso, a gente precisa de um mecanismo, de uma ferramenta. A ferramenta, no nosso caso, aqui entre a gente espírita, são os livros, são a codificação, principalmente que nós mostramos a Gênesis e o Evangelho. Então, eu estou emprestando a mim e a todos vocês essa ferramenta para que a gente consiga melhorar. Muita paz a todos. Muito obrigado.